Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Deus Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus Campo Campinas e hoje eu tenho uma história nova pra você. É isso mesmo. Então, criançada, bora aprender para crescer, porque aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de Deus. Oh, glória a Deus! E hoje nós vamos estar aqui passeando por 41 versículos do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, porque, como eu costumo falar, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, mais conhecido como quem mesmo? Os Atos do Espírito Santo na Viducha dos Apóstolos. Grandes coisas esses homens fizeram, porque eles foram impactados, incendiados, eles foram motivados e capacitados pelo próprio Deus, dando sabedoria, entendimento e poder de persuasão na viducha daqueles que ainda não o conheciam e que se renderam aos seus pés, através de uma palavra franca, direta e cheia de autoridade divina. É isso mesmo. Mas antes de entrar no capítulo 19, eu quero deixar para nossa meditação Salmo 91. Olha só, amiguinho, curiosidade para você. O livro de Salmos, a gente não fala capítulo e versículo, porque é um livro poético. Então, mesmo você vendo aí esses versículozinhos, são estrofes. Então, a gente não fala capítulos, a gente fala apenas 91, 92 e assim sucessivamente, ok? Então, aqui no 91, está registrado o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. É o Senhor, amiguinho, que nos guarda, é o Senhor quem nos protege e é o Senhor que faz com que todos nos reconheçam como verdadeiro cristão, que tem autoridade. Assim como o Senhor, reconhece e fala, testemunha sobre Jó, quando o inimigo vai até ele lá nas mansões celestiais dizer: olha, você viu meu servo Jó? E o inimigo diz: mas você rodeia ele aí de bens. Enfim, Deus estava testificando sobre Jó, falando que ele era um servo fiel. E nós vamos ver também aqui o inimigo reconhecendo Paulo, porque aqui acontece algo que muitas pessoas quebram a cara, amiguinho, sabe por quê? Porque ficam fingindo que conhecem a Deus, fingem que têm autoridade e não tem. A gente vai ver aqui o inimigo reconhecendo quem era Paulo e quem era Jesus e quem eram aqueles que estavam tentando expulsá-lo de um homem possesso. Pois é. Então, nós estamos aqui na terceira viagem de Paulo, Paulo, que era um homem de visão, um homem cheio da autoridade, um homem revestido e capacitado para a obra do Senhor. E desde aquele dia, no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro real com Deus, ele não para mais de pregar a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, no capítulo 19, nós vamos ver Apolo. Vocês lembram que eu falei ontem sobre Apolo? Apolo, ele era um homem extremamente conhecedor da palavra. E Priscila e Áquila abriram ainda mais o seu entendimento, deram todo o respaldo para ele, ensinaram ele mais e mais ainda sobre o reino. Então ele se tornou um poderoso pregador e foi um grande homem que ajudou Paulo e a igreja, a firmarem cada vez mais na presença do Senhor. E Paulo, ele vai ali percorrendo aquelas regiões e vai ministrando a palavra do Senhor. Mas nós sabemos, amiguinho, que o coisa ruim, aquele, que nós não vamos falar o nome, então ele tenta de todas as formas nos barrar, mas o homem de Deus, o Senhor, vai à frente, preparando o caminho para que ele passe, para que ele não pare no meio da sua jornada. E por mais que o povo tentava parar Paulo, Paulo continuava prosseguindo. E aqui
a gente vai ver, né, Paulo conversando com algumas pessoas que já tinham encontrado o Senhor Jesus, né, já tinham aceitado o Senhor Jesus, só que eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E aí eles perguntam, Paulo pergunta, né, se ele já conheciam o Espírito Santo. E eles vão dizer que não, né, que eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. E Paulo, então, ele vai contar que João, né, ele que foi o atalaia, ele que esteve preparando o caminho para Jesus passar. E João batizava com água, mas Jesus batizava com o Espírito Santo. E aquele povo muito atento e sedento, eles ouvem tudo. E na hora da oração, quando Paulo coloca as mãos ali na cabeça daqueles homens, eles recebem o batismo com o Espírito Santo e se regozijam, e a partir dali eles também vão fazer discípulo. E Paulo ali, né, ele segue então pregando a palavra do Senhor, né, e durante 3 meses, né, a palavra do Senhor diz que Paulo, ele frequenta, né, e falava ali, ele pregava ousadamente, porque ele tinha essa autoridade de Deus. Ele falava ali aquele povo e muitos deles aceitaram a Jesus. E outros, né, começaram a falar mal, porque a gente sabe que quando nós pregamos para pessoas, tem aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. Pois é. E olha só, Paulo, ele ali, né, quando viu que aqueles da parte contrária, né, começaram a incomodá-lo demais, ele vai então pregar lá na escola de Tirano. E lá esse Tirano, né, ele era um filósofo e era também um homem de autoridade. Era uma escola muito famosa ali em Éfeso, né? E ajudava o povo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele prega ali durante 2 anos, né? E Paulo, a gente vê que acontece algo aqui sobrenatural na vida dele, por ele ser um homem tão cheio da presença de Deus, ser um homem ali que buscava frequentemente estar na presença do Senhor, ele transpirava muito. E aqueles lenços que ele usava, aquelas pessoas pegavam, né, e colocavam naqueles que estavam doentes, naqueles que estavam ruins, e aquelas pessoas eram libertas, sabe por quê? Porque tudo que pertencia a Paulo era cheio de unção, era tanta unção na vida de Paulo que até o suor dele, né, curava as pessoas. Isso é uma pessoa cheia da autoridade. Precisamos estar orando, amiguinho, buscando mais e mais a presença do Senhor. Precisamos buscar mais e mais estarmos ali sendo, né, transformado para que Deus venha nos abençoar mais e mais. E aqui a gente vê, né, os filhos de Seva. Pois é, Seva. Ele tinha filhos e esses homens eram exorcistas. E eles ali, né, querendo fazer as mesmas coisas de Paulo, que Paulo estava fazendo, né? Na verdade, quem fazia era o Espírito Santo, através da consagração e da intimidade que Paulo tinha para com Deus. Eles queriam fazer a mesma coisa. E aí eles um dia, né, se deparam ali com um homem totalmente possesso de um espírito maligno. Eles vão ali, né, repreender aquele demônio que estava na vida daquele jovem. E aí o que acontece, né? Eles falam, ó, no nome de Jesus, né, a quem Paulo prega, eu te expulso agora. E, amiguinho, aquele demônio que estava na vida daquele homem, sabe o que ele fala? Olha para eles assim, ó, eu conheço Jesus e conheço também Paulo, mas vocês quem são? Que autoridade é essa que vocês estão tendo aí?
E aquele demônio, amiguinho, ali impulsionando aquele homem, ele arrebata ali aqueles que estavam expulsando ele e deu-lhe uma surra bem dada em 2 daqueles filhos de Seva. E aqueles filhos, né, já nus, sem roupa nenhuma, porque aquele homem possesso ali através daquele inimigo, né, ele rasga a roupa deles, fere eles e aí ele sai envergonhado. Por isso que nós devemos estar buscando autoridade em Deus e não fingindo-se de crente. Aqueles homens foram envergonhados e aquelas pessoas que viram tudo aquilo acontecendo, o que acontece? Eles ficam temerosos e eles ali vão até Paulo, vão se confessar, dizendo que estavam arrependidos dos seus atos, né? Porque viram os filhos de Seva, né, sendo humilhados. E aqueles homens que praticavam aquelas mesmas coisas que os filhos de Seva, eles entregaram seus livros de bruxaria, né, e queimaram. E a palavra do Senhor vai dizer que, calculando o preço de tudo aquilo, dava mais ou menos 50.000 denários, equivalente hoje, né, amiguinho, a um salário mínimo. Pois é. E aqui nós já vamos caminhar para o final desse capítulo 19. E aqui, né, Paulo, do 21 a seguir, a gente vai ver Paulo, né, enviando Timóteo e Erasto à Macedônia. Paulo, ele resolve, né, ir para Jerusalém e ele vai passar ali pela Macedônia, pela Caia e ele ali, né, então, ele faz esse envio desses 2 homens que vão estar ali fazendo a obra do Senhor naquelas regiões também. Olha só o que um homem de Deus pode fazer, ele influencia outros e esses outros vão abençoando outros. E aqui, no versículo 23 a seguir, nós vamos ver algo que acontece, né? Aqui acontece um grande tumulto, né? Uma grande revolta, tudo isso por quê? Porque Demétrio, né? Que era ali um homem famoso naquela cidade, né, por fazer ali ídolos de prata, né, as miniaturazinhas de uma deusa, né, da grande deusa Diana que eles adoravam ali em Efésio. Então, esse homem, né, poderoso, ele convoca ali aqueles outros amigos. E diante de tudo aquilo, né, ele começa a falar dizendo, olha, se esse Paulo continuar aí com essas pregações, vai acabar nosso negócio, vai acabar nosso lucro, a nossa renda vai para o beleléu. E ali aqueles homens ficam indignados mesmo, amiguinho, com Paulo, e eles vão ali, né, atrás daqueles homens e vão ali fazer o maior alvoroço. E a palavra do Senhor aqui no verso 29 vai dizer que a cidade, ela foi tomada de confusão e todos ali, né, eles arremeteram para o teatro, né, pegando ali Gaio e Aristarco, companheiros ali de Paulo, e vão ali, né, querer destruir tudo aquilo que aquele homem de Deus estava fazendo e que os seus companheiros também estavam fazendo. E a gente vê que aquele homem, né, Demétrio, ele convence os seus amigos, que convence uma multidão, que faz um alvoroço em toda aquela cidade. E aqui vai falar, né, que, né, os amigos de Paulo pedem para que ele não vá até aquele local, porque Paulo, ele queria ir até lá, ele queria explicar, ele queria tentar convencer aquela multidão, mas os seus amigos o convencem de não estar ali, porque a vida de Paulo estava em risco, né? E todos ali começaram a gritar e a palavra do Senhor vai dizer que Alexandre, né, ele tenta acalmar a multidão, mas quando aquelas pessoas reconhecem ele como um judeu, né,
todos começam a gritar. E a palavra do Senhor vai dizer que eles ficaram gritando mais ou menos por quase 2 horas, né? Grande é a deusa dos Efésios, né? Então, ali, um escrivão, ele vem, toma a palavra, acalma aquele povo, mostra para eles, né, que não era pelaquela gritaria, que a deusa continuava sendo Diana e que aquele povo deveria se acalmar e aquele povo, eles poderiam ir atrás de procônsulos e atrás de pessoas que realmente pudessem ali resolver aquela situação. E aí, né, a gente vai ver que aqui no verso 40, né, ao 41, porque também corremos perigos de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Então, aquele homem, ele acalma aquela multidão e a gente vai encerrar o capítulo 19, né, com o versículo 41 dizendo, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. E Paulo, pela graça de Deus, né, e através ali dos amigos, não correu nenhum risco, porque se ele tivesse ido ali naquela multidão que estava revoltada, ele realmente poderia até ser apedrejado, mas graças ao Senhor, a gente vê Deus abençoando Paulo em todas as viagens, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto nessa terceira viagem. Amém? Vamos orar? Papai do céu, obrigado pelos grandes livramentos. Amém e amém. Um beijo da tia Deus Irene. Tchau, tchau.